processo de consagração, mas agora eu preciso ser enviado para a missão. Imaginemos que eu seja dono de uma fábrica de bicicletas e deseja testar a resistência do meu último modelo. Então eu reúno um grupo de funcionários e dou eles a missão de levar do Paraná até Brasília. Digo a eles que anote todos os detalhes, seja a resistência dos freios, os pedais, os pneus. Despeço e digo a eles que estarei em Brasília esperando. Assim que eu me retiro, os empregados começam a se reunir, começam a estudar a maneira mais barata e econômica de levar a bicicleta até Brasília. Teses são escritas, livros publicados, e depois de analisar a melhor maneira de cumprir a missão, eles chegam à conclusão que é levar no avião. Eles compram a passagem aérea lá em promoção, mandam a bicicleta, mas ao chegarem em Brasília, todos felizes, eu começo a perguntar sobre a resistência da bicicleta, a questão dos freios, pneus. Eles estão alegres por terem completado a missão, mas, ao mesmo tempo, após as perguntas que eu começo a fazer a eles começam a se preocupar, porque eles acabaram não alcançando o objetivo. Nós, nos dias de hoje, corremos o mesmo risco. Não é suficiente fazer, é necessário saber por que fazemos o que fazemos. Qual foi a missão que Jesus nos confiou? Nós precisamos entender que Deus não nos deu a missão porque Ele precisa de nossa ajuda. Se Ele quisesse, o mundo seria evangelizado em um segundo de tempo. Ellen White, no livro Desejados das Nações, ela diz o seguinte: Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Está escrito lá na página 142. No livro Serviço Cristão, ela diz o seguinte: o único meio de crescermos em graça e santificação é achar-nos interessados em fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou a fazer, de estarmos envolvidos na pregação. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós ensinamos a palavra de Deus para as outras pessoas, meu amigo, minha amiga, o maior beneficiado sou eu e você. Porque é o plano de Deus para salvar a mim e a você, é eu e você se envolvermos na missão. É evidente que Deus ele tem um plano para o cumprimento de sua missão. Não se trata de inventar um outro método que ele já nos ensinou a fazer. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 18. Atos, capítulo 1, verso 18. É um texto conhecido, mas que traz uma grande relevância para mim e para você nesse momento. Atos, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte, Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Eu disse 18, mas não é 18, não. É o verso 8. Atos 1, verso 8 diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha é um atributo do ser humano. Não é de animais, não é de coisas. É só uma pessoa que pode relatar aquilo que viu e viveu. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo descerá sobre nós e nós vamos ser testemunhas. Testemunhas do quê? Testemunhas daquilo que vimos, daquilo que vivemos, da transformação que Cristo fez em nossa vida. E agora nós vamos testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Começando por onde? Por aqueles que são da nossa casa, os nossos vizinhos,
os moradores do nosso bairro, os moradores da nossa cidade, e a gente vai ampliando e expandindo o quê? A pregação do Evangelho. Mateus 24:14 é um texto conhecido e diz o seguinte: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. A expressão-chave é para o testemunho, é um testemunho pessoal e não corporativo. Sabe, amigos, muitas das vezes nós dizemos o seguinte: vamos deixar que a rádio e TV Novo Tempo pregue o Evangelho, vamos deixar que a igreja pregue o Evangelho. Mas, amigos, a questão aqui é o testemunho pessoal, é individual. O cumprimento da missão não é pela TV Novo Tempo, não é pela Rádio Novo Tempo, não é pelas instituições da igreja. Por mais que isso ajude e auxilie na pregação do Evangelho, mas a responsabilidade, ela é individual. É individual que o Senhor deixa a cada um que é a sua obrigação. Tal obra não pode ser feita por uma procuração ou representação. Não existe a menor possibilidade de que eu pague alguém para realizar a obra a que me foi confiada. Esta obra foi confiada individualmente a mim e a você. Ela não pode ser terceirizada. A pregação do Evangelho é uma responsabilidade minha e sua. Ellen White, falando sobre isso, ela diz o seguinte: a cada um foi distribuída a sua obra, e ninguém pode o que substituir o outro. Cada um tem uma missão de admirável importância, a qual ele não pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que seu cumprimento envolve o bem de alguma alma e a negligência da mesma, a ruína de uma criatura por quem Cristo morreu. Sabe, amigos, isso é muito sério. Quando eu negligencio a obra da pregação do Evangelho, a pessoa se perdendo, a pessoa se arruinando, porque eu estou negligenciando a obra que o Senhor nos confiou. Sabe, cada um de nós temos os nossos dons e talentos para a pregação do Evangelho. Amigos, nós precisamos entender que o processo de santificação, ele é importante. O processo de consagração, estarmos aqui nos consagrando, é importante. Mas se nós não nos envolvermos na missão, tudo isso que estamos fazendo é inválido. Porque não adianta eu estar aqui me preparando, me consagrando, buscando ao Senhor e tal, louvando, adorando o nome dele, se eu não saio para pregar o Evangelho. Eu vou deixando eu deixo para os outros pregar. Mas não, quando eu negligencio a obra do Senhor, quando eu negligencio aquilo que o Senhor me confiou, amigos, há pessoas que estão morrendo dia após dia, sem conhecer o Evangelho. Existe uma pesquisa publicada pela Divisão Sul-Americana, que diz aí que em torno de 20%, 30% da igreja ela é envolvida. Eu discordo desta pesquisa. Eu costumo dizer que 100% da igreja, amigos, ela é comprometida. E aí você vai dizer, amém, pastor? Amém. 100% da igreja é comprometida, porque se não está comprometida com Deus, está comprometida com o diabo. Porque se eu não estou comprometido com a pregação do Evangelho, em salvar pessoas, eu estou comprometido com o reino do diabo. Porque quando eu não faço nada para pregar o Evangelho, quando eu não faço nada para tirar pessoas das mãos do inimigo, eu estou me alistando ao exército de Satanás. Sabe, amigos, isso é muito forte. Tantos quantos se tornam participantes da graça, o Senhor indica uma obra de benefício aos outros. Cumpre-se a dizer para mim e para você o seguinte: eis-me aqui e envia-me a mim. Sabe, amigos, nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Sabe, amigos, Deus poderia ter proclamado a sua verdade por meio de anjos, sem pecado, mas esse não é o plano de Deus. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas, amigos,
mas ao fim de desenvolvermos o caráter semelhante a Cristo, é nos preciso partilhar da sua obra. Sabe, amigos, qualquer método que deixe o crente sentado, observando os outros cumprindo a missão, não é coerente com o plano divino. Nós precisamos arregaçar as mangas e ir para a missão e pregar o evangelho. Sabe, amigo, amiga, com animais ou com pedras na realidade, não somente os anjos que poderiam pregar o evangelho. Certa ocasião, Deus tinha uma mensagem para Balaão. Não havia nenhum evangelista perto dele, nenhum pastor, nenhum obreiro bíblico. Havia só uma jumenta. Então o Senhor fez a jumenta falar. Jesus certa vez afirmou: se eles se calarem, as próprias pedras o que iriam clamar. Amigos, quando a gente olha para essa expressão, né, das pedras, a gente pensa que as pedras que a gente encontra na rua, elas vão falar. Mas eu não sei se você já parou para pensar que nesses últimos dias, pessoas que nem são adventistas do sétimo dia têm defendido o sábado com tanta certeza que é o dia do Senhor, que muitos adventistas do sétimo dia não fazem. A partir do momento que nós nos calamos, Deus vai usar outras pessoas para cumprir a sua missão. E esta missão foi confiada a mim, a você. Sabe, amigos, a razão não é que Deus precise de nós para terminar a sua obra. Somos nós que precisamos participar da missão, a fim de crescer espiritualmente, para nos preparar para um encontro com Jesus Cristo quando ele retornar. Quando Cristo voltar, amigos, só haverá dois grupos: os redimidos que erguerão as mãos para os céus e vão exclamar: eis que esse é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem nós aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e alegraremos. Isaías 25, verso 9. Por outro lado, João descreve de forma dramática a atitude do outro grupo, que eles pedem o seguinte, está lá em Apocalipse, capítulo 6, dos versos 12 a 17: caia pedra sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, a da ira deles, e quem pode suster-se? Apocalipse 6, dos versos 12 a 17. A grande pergunta que eu te faço é a seguinte: de que grupo você quer estar? Do grupo que diz: este é o nosso Deus que nós aguardávamos? Ou do grupo: cai a pedra sobre nós e nos escondei da face do Altíssimo, do Cordeiro? De que lado você quer estar? Do lado daqueles que estarão redimidos e que viverão para todo sempre? Ou do lado daqueles, amigos, que vão pedir para que as pedras caiam sobre eles? O sonho divino, o sonho de Deus é um povo preparado, uma igreja gloriosa, sem mácula, formosa como a lua, pura como o sol, refletindo seu caráter. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Sabe, amigos, limitar a vida à oração, ao estudo da Bíblia, sem participar da missão, é uma experiência enganosa e vazia. Esse período não deve ser despendido em abstrato devoção, esperar, vigiar, e a tempo do trabalho devem ser combinados. Amigos, nós precisamos buscar do alimento da palavra de Deus, isso é muito importante. Esse momento em que vocês passam aqui é muito importante. Esse momento de consagração, de preparo, de aprofundamento, esse processo de santificação, esses 21 dias, eles são muito importantes. Mas se eles não estiverem relacionados com a pregação do Evangelho, será em vão esse tempo que passamos aqui. Nós precisamos entender que nós entramos nesta sala para adorar ao Senhor, nos preparar, e ao sairmos desta sala, nós saímos para servir ao Senhor, aonde o Senhor nos coloca. Então eu entro aqui nessa sala para adorar e saio dessa sala para servir aonde eu estou inserido.
seja lá na faculdade, seja lá no trabalho, seja com os meus vizinhos, para pregar, para proclamar o Evangelho, para dizer para o mundo que em breve Jesus voltará. Não existe um crescimento sem o testemunho. O testemunho pessoal não depende de ter ou não o dom. Deus distribuiu dons para todos para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Mas o testemunho pessoal não é um dom, é uma necessidade espiritual, tal como a oração e o estudo da Bíblia. Se o cristão não se envolve na missão, ele está condenado à morte espiritual. É como um bebê que não se mexe, e em pouco tempo ele se atrofia e acaba o quê? Morrendo. Deve-se fazer na igreja uma obra bem organizada, para que seus membros saibam comunicar a luz aos outros e assim fortalecer a própria fé e aumentar o que? O seu conhecimento. Ao repartir aquilo que de Deus receberam, eles vão se firmando na fé. A igreja que trabalha, ela é uma igreja viva. Uma igreja que não trabalha, ela é uma igreja que morta. Se nós simplesmente nos reunimos, amigos, nos nossos cultos de quarta, sábado e domingo, e a nossa igreja não faz nada de missão, ela é uma igreja morta. A igreja viva é a igreja, amigos, que se une na missão, que se une na pregação do evangelho. É uma igreja, amigos, que avança para alcançar outras pessoas. Aqui no estado do Paraná, eu já trabalhei em algumas regiões, e uma dessas regiões que eu já trabalhei, eu passei por uma igreja numa campanha de evangelismo. E amigos, faziam pelo menos 10 anos que aquela igreja não batizava ninguém. Sabe o que é 10 anos sem levar alguém para Cristo? Nem os próprios filhos da igreja eram batizados. E eles pensavam que eles estavam arrumando. Eles pensavam que estavam assim, olha, mas eles não estavam batizando que ninguém. Eles não estavam cumprindo a missão. E Ellen White é clara, a igreja que trabalha, ela é uma igreja viva. Uma igreja que não trabalha é uma igreja morta. Ser discípulo, amigo, não é o mesmo do que ser crente. Sabe por quê? Porque o crente, ele crê, ele assiste, ele vai aos cultos, ele devolve o dízimo, ele devolve a oferta e nada mais. Ele faz isso. O crente é isso. O crente, ele assiste aos cultos, ele canta, devolve dízimo, devolve oferta. Acabou-se. Agora, o discípulo, ele vai além do que crê. Ele segue a Jesus, ele se compromete com ele e forma o quê? Mais discípulos. No Novo Testamento, ao falar de discípulos, ele se refere a duas classes: a de seguidores, a dos discípulos e a dos discípulos líderes. Os discípulos líderes passaram 3 anos e meio para se prepararem em companhia do Mestre. Estavam prontos para cumprir a missão do Mestre, formando o que agora novos discípulos. A maioria dos crentes se limita a uma espécie de membro de clube religioso, que se reúne aos sábados ao fim de desfrutar um bom programa espiritual e nada mais. Crescimento, amigos, não é um evento, é sim um processo. A ênfase no fazer o quê? Discípulos. Então, crescimento não é evento. Eu ir no evento não me torna um discípulo. Agora, o discípulo é um processo. Fazer discípulo é andar uma milha a mais. Mas aí você pode estar se perguntando, pastor, então como que eu faço discípulo? Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 10, verso 25. Abra aí a sua Bíblia rapidamente, em Mateus, capítulo 10, verso 25. Mateus, capítulo 10, verso 25. Olha o que esse verso diz para mim e para você. Mateus, capítulo 10, verso 25, diz o seguinte: basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo ser como seu senhor. Se chamaram dono da casa de Bezebu, quanto mais os membros
da sua casa. Amigos, como que se faz discípulo? Imitando. Basta o seu discípulo ser como seu mestre e o servo como o Senhor. Segundo o apóstolo Paulo, diz o seguinte: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O discípulo, ele vive uma experiência diária de transformação, ser e fazer. Ele designou os 12 para estarem com ele e para os enviar para pregar. Agora, como se forma um discípulo líder? O ensino é um processo. O discípulo nunca termina de se formar. Não existe discipulado sem Cristo. Sabe, quando João Batista viu Jesus, ele disse o seguinte: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Depois que João exaltou a Jesus, muitos o seguiram. João, capítulo 1, versos 40 e 41, nos diz isso. André achou Pedro e continuou a buscar outros para serem o quê? Discípulos de Jesus. Cumprir a missão não é tentar fazer as pessoas saírem de suas igrejas e virem para a nossa. Não é levar as pessoas a mudar de religião, mas sim de vida. Em 1886, Ellen White disse: é muito difícil conseguir alguma influência sobre o povo. A única maneira que achamos bem-sucedida é dar estudos bíblicos. Amigos, a única maneira de nós fazermos discípulos é através de estudos bíblicos. É abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na casa das pessoas. É porque é a Bíblia, o assim diz o Senhor, a Bíblia Sagrada, que tem o poder de transformar vidas. Então, quando nós falamos de santificação e consagração, nós precisamos falar da nossa responsabilidade. A responsabilidade do quê? De pregar o evangelho, de fazer discípulos para o reino de Deus. E como que a gente faz discípulos? É trazendo as pessoas para perto, para que elas possam olhar através do nosso exemplo, olhar Cristo Jesus. E ela diz o seguinte: eu também quero ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Eu quero ter a transformação da minha vida. Eu costumo dizer que se apenas 2 milhões de pessoas se transformassem em discípulos formadores de discípulos, em pouco tempo, 7 milhões de habitantes do planeta estariam evangelizados. O problema é que a maioria da igreja se limita a ser somente crente. A grande pergunta que eu faço para você nesta manhã de quinta-feira é: você quer ser simplesmente um crente ou você quer ser um discípulo de Jesus? São os discípulos que formam discípulos, enquanto os membros são meros o que espectadores de um programa sabático, que julgam e avaliam o programa, aprovando ou desaprovando. Você já viu aqueles irmãos que olham e dizem assim: olha, essa música hoje aí não foi muito legal, não. Olha, esse sermão que o pastor falou, esse sermão que o pastor pregou, não foi muito legal, não. Esses são os membros. Eles são espectadores, querem ter bons cultos. O discípulo mesmo, ele ouve o louvor, ele participa do louvor. Ele canta porque aquele louvor faz parte da sua vida. Ele ouve a mensagem, ele ouve o sermão, isso enche ele de esperança para continuar pregando o evangelho, para fazer novos discípulos. Amigos, há crentes hoje que contribuem com seus dízimos e ofertas, mas infelizmente não estão comprometidos com a missão. O problema não é de hoje. Já nos tempos de Cristo, ele dizia: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós temos muitos membros, mas temos poucos discípulos. Você acha que não chegou a hora de você mudar o rumo das coisas? Será que não está na hora de você parar de ser um membro e ser um discípulo, de se envolver na missão? Eu quero terminar te contando uma história. Como pastor, a gente vive viajando de cima para baixo aqui na Associação Sul-Paranaense e fazendo campanha, preparando evangelismo, e é algo gostoso, é algo feliz, é algo alegre.
E ver vidas sendo transformadas, amigos, não tem preço que pague. Sabe, você vê vidas que, ao estudarem a Bíblia, ao estudarem a palavra de Deus, porque discípulos saíram da sua casa, foi até a casa da pessoa, são histórias de transformações, é impactante isso. Mas um dia eu fiz uma oração para Deus, e eu falei, Senhor, eu não quero ser somente um pastor que vai lá, faz o apelo do trabalho dos outros. Eu quero que o Senhor me use, que eu possa estudar a Bíblia com alguém. A gente sempre está viajando para cima e para baixo. E eu falei, eu só tenho um dia para dar estudo bíblico, que é na segunda-feira. É o meu dia de folga, Senhor, e eu quero usar a minha folga como um trabalho pessoal, individual. Então, que o Senhor coloque alguém na minha vida para eu estudar a Bíblia. Eu sou membro aqui da Igreja Central da Fazenda Rio Grande, que é uma cidade vizinha aqui de Curitiba e tal. E aí, um dia chegou uma irmã e falou, pastor, e a irmã lá do Ministério Pessoal, o senhor pode dar um estudo bíblico? Tem uma moça e um filho, e eles querem estudar a Bíblia e tal, eles vieram à igreja. O senhor poderia dar estudo bíblico? Eu falei, olha, eu posso. Eu tenho a segunda-feira à noite livre e tal, mas se puder ser por vídeo chamada e tal, porque às vezes eu estou viajando, às vezes fazendo semana e tal, ver com a pessoa se pode, e a pessoa topou. E nós começamos a estudar a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, com a Paloma e com o Lorenzo. E quando foi agora no mês de setembro, depois de terminarmos o estudo bíblico, no batismo da primavera, eu tive a alegria de preencher a ficha de batismo da Paloma e do Lorenzo, e tive a alegria de ver eles sendo batizados. Sabe, amigos, isso não tem preço que pague, de que você possa o que ser usado por Deus como discípulo para alcançar outras pessoas que se tornam discípulos, que vão alcançando outras pessoas para o reino de Deus. E aí, essa semana, para a gente terminar aqui, essa semana eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, essa oração foi hoje é quinta, a oração foi na terça-feira. E eu falei, Senhor, eu não estou estudando a Bíblia com ninguém. O Senhor poderia colocar alguém para eu estudar a Bíblia, não é mesmo? O Senhor poderia colocar alguém para que eu pudesse compartilhar o Evangelho. E sabe o que é o mais interessante? Que no final daquele dia, uma amiga minha, a Manu, ela me mandou uma mensagem, falou assim, ela me chama de Pastor Carlos, falou, Pastor Carlos, o senhor não gostaria de dar um estudo bíblico para o Muriel junto comigo? E a Manu é de Santa Catarina, eu estou no Paraná, semana passada eu estava em Santa Catarina, lá na igreja dela, pregando e tal, fui fazer um programa lá, e aí ela me mandou mensagem, o senhor não toparia dar estudo bíblico com o Muriel comigo? E o senhor foi a primeira pessoa que veio na minha mente e tal, falei, topo, e ontem à noite, era às 7 horas da noite, a gente começou o estudo bíblico com o Muriel, e eu peço que vocês orem. Então, ser discípulos, amigos, é isso. É a gente passar esses momentos de santificação, esse momento de consagração, mas é sair dessa sala e ir para fora para abençoar, alcançar pessoas. Porque não basta eu e você sermos meramente membros. Nós precisamos ser discípulos que geram novos discípulos, que vão alcançando novas pessoas e o reino de Deus ele vai se expandindo. O meu apelo e o apelo do céu para você nesta manhã de quinta-feira é: Senhor, coloque alguém para que eu dê estudo bíblico. E as pessoas falam, pastor, mas eu não sei dar estudo bíblico. Aprende. Você já nasceu falando? Não, você aprendeu. Você foi juntando as letrinhas lá na escola e tal, e começou a falar. Você, sabe, quando você cresceu, quando a sua mãe deu a primeira vez a vassoura lá para você limpar a casa, você sabia varrer uma casa? Claro que não. Você foi aprendendo. Lavar roupa. Você já sabia lavar roupa quando você lavou a primeira vez? Não, você foi aprendendo. Amigos, o estudo bíblico, quando nós começamos a dar o estudo bíblico, nós estamos falando daquilo que nós acreditamos, da palavra de Deus. Então, todo adventista do sétimo dia, ele é capaz de estudar a Bíblia. Você pode usar qualquer outra desculpa. Agora, dizer assim que, não, eu não sei dar estudo bíblico,
Como que se dá, como que se aprende dando estudo, como que se aprende a dar estudo bíblico? Só tem um método, dando estudo bíblico. É você pegando uma pessoa que é experiente, você que está iniciando, forma uma dupla missionária e vão junto para o campo. Deem estudos bíblicos. Façam essa oração. Senhor, eu não quero ser membro. Eu não quero ser um esquenta-banco. Eu não quero vir aqui para a sala, viver um momento de esse processo de santificação. Algumas coisas vão sendo faladas durante esses 21 dias, e aí a gente vai mudando e tal. Senhor, eu quero mais do que isso. Eu estou aqui me consagrando, me preparando. Agora eu quero experimentar o testemunho. Eu quero experimentar a pregação do Evangelho. Se esta for a sua vontade e o seu desejo, eu quero que você interaja aqui nos comentários dizendo o seguinte: eu quero. Eu quero, você pode levantar sua mão e escrever, eu quero ir para a missão. E aí eu vejo aqui o pessoal colocando, dizendo eu quero, batendo palminha, porque é isso, irmãos, que nós precisamos dia após dia, sermos discípulos do reino de Deus. Parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua escolha de não querer ser somente um membro, mas que você quer ser um discípulo para o reino de Deus. É como Pedro falou, Deus está nos chamando para a missão. É isso aí, é você dizer, Senhor, eu quero, me use, me capacite, porque eu quero ser um discípulo, eu quero alcançar pessoas. E aí alguns olham para mim e dizem assim, mas pastor, eu já fiz tanto no passado. Ei, quem vive de passado é museu, e você não é museu. Pastor, eu estou com 70 anos e eu já fiz tanto por essa igreja. Ei, você ainda tem mais um tempo ainda para gastar. Então, use o tempo que você tem para pregar o evangelho. Muitas das vezes a gente vive das glórias do passado. Ah, porque no passado era assim. Ei, nós não somos museu, tá bom? Nós não somos museu. Nós estamos aqui vivendo o presente para alcançar pessoas para o reino de Deus. Parabéns pela sua escolha, parabéns pela sua decisão. E tenha certeza que se você fizer essa oração hoje, Senhor, coloque alguém no meu caminho para estudar a Bíblia. Tenha certeza que esta é uma das orações que Deus responde rapidamente. Esteja com o olho bem aberto, que Deus vai colocar pessoas no seu dia hoje para você estudar a Bíblia. Seja um discípulo que faz novos discípulos e que esses novos discípulos alcancem outras pessoas e assim o reino de Deus vai avançar. Deus quer começar conosco esta missão e eu quero convidar você a neste momento para que possamos orar juntos por essa decisão, por essa escolha de não sermos simplesmente crentes, mas sermos realmente discípulos do reino de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que temos e que tivemos nessa manhã, já na madrugada, já no início do dia, termos esse momento para buscar e aprender mais do Senhor. Nós estamos vivendo os 21 dias do jejum de Daniel, a cada madrugada, cada pastor falando um tema, uma mensagem, e chega o momento de falarmos de missão, de que não queremos ser simplesmente crentes, membros de igreja, mas queremos ser discípulos do Senhor, que façam novos discípulos, porque nesse processo de consagração e santificação, a missão precisa estar envolvida, porque nós testemunhamos daquilo que vivemos. E por isso, Pai, nós fizemos uma oração ao Senhor. Coloque pessoas em nosso caminho durante o dia de hoje, para que possamos oferecer estudos bíblicos e começarmos a estudar a palavra de Deus com elas. Por favor, nós estamos aqui e nos envia onde essas pessoas estão. Por favor, e que possamos ver os testemunhos, os milagres de vida ocorrendo através do teu povo. Que sejamos discípulos do Senhor. Abençoe-nos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.